Minhas caras amigas, meus queridos amigos, muito boa tarde. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, que possam nos abençoar e se manter entre nós. Eu, se pudesse, gostaria que todos se sentassem mais à frente, porque a Andréia hoje, ela me pediu que falasse 1h30, e eu fico pensando em vocês me escutando 1h30. É mais do que um exercício de caridade. Então eu perguntei a ela se nós poderíamos falar um pouco e depois conversar um pouco. O que vocês acham? Pode ser assim? Então fica o convite, quem quiser sentar mais à frente, quem não quiser, fique à vontade. Fique onde se encontram. Nós temos aí até as 7 horas, prometo a vocês que vai passar depressa. A gente fala aí uns 50 minutos e depois a gente conversa. Vocês fazem perguntas, considerações, podem discordar daquilo que eu tiver falado, porque nós estamos em casa. E esse exercício do estudo é sempre um exercício que nos engrandece bastante. Eu saúdo igualmente aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais e que a gente possa ter uma tarde de muitas reflexões. Falar sobre intolerância religiosa é falar sobre um desafio de todos nós. Porque, vejam, nós somos convidados a amar. E não existe amor com intolerância. Existe, gente. Mas, usualmente, nós costumamos achar que as nossas coisas são as melhores. Não só a religião. O que eu penso é melhor do que você pensa, é mais correto, é mais bonito. A forma como eu vivo é sempre mais ajustada, melhor para o momento onde nós estamos vivendo. Nós somos sempre a referência para o outro, mas a gente se esquece que o outro é meu irmão. Ele é um filho de Deus. Ele está no momento do seu entendimento, do seu crescimento, e que ele é diferente de mim. E não há nada de mais bonito do que as diferenças, do que as singularidades de cada um. Quando a gente pensa em religião, cada um tem a sua forma de religar-se ao Criador. Porque religião é isso. O modo que eu encontrei de caminhar para Deus. E as pessoas não encontram os mesmos modos, os mesmos caminhos. Porque dentro das suas singularidades, cada um encontrará uma porta. Se essa porta nos fizer uma pessoa melhor, mais ética, uma pessoa que procure viver os valores morais, está justo. Está dentro do grande propósito de viver a religião. Mas, invariavelmente, nos caminhos do mundo, eu costumo achar que a religião que eu encontrei, a religião que eu acho boa para mim, é boa para todo mundo. Não é assim que funciona. E isso, muitas vezes, é reforçado pelas autoridades religiosas. Uma ética que nós chamamos de ética excludente, porque essa religião é a correta e as outras são as incorretas. Quando Jesus, que é o nosso mestre, vejam, Jesus é mestre para nós. Para muitas religiões, Jesus não é mestre. Mas tomemos como referência Jesus. Jesus não estabeleceu uma religião. Jesus estabeleceu um caminho, um propósito, chamado amor. E quando a gente se predispõe a amar, esse amor se dá das mais variadas formas, acolhendo o ser humano do jeito que ele é, mesmo que ele não tenha uma religião. Olha que interessante isso. Quando a gente abre a questão 842 do Livro dos Espíritos, nós já tomamos assim uma grande lição para a tarde de hoje. Dentre todas as religiões, pergunta Kardec, qual aquela que mais se aproxima de Jesus? E a resposta não é o Espiritismo, o catolicismo, a Umbanda. A resposta é aquela que fizer maior número de homens de bem, que fizer menos hipócritas e pessoas mais afáveis à caridade. Então, hoje nós somos chamados a um despertar. E, consequentemente, quando nós despertamos, nós deixamos de ser intolerantes.
E intolerância aqui é uma intolerância de natureza sexual, uma intolerância de natureza racial. E hoje, propriamente dito, nós vamos falar sobre a intolerância religiosa. Bom, para vocês saberem o meu lugar de fala, eu sou Rafael Siqueira, sou da Sociedade Espírita Fraternidade, sou espírita desde os meus 18 anos. Antes de ser espírita, gente, eu fui católico. Quase entrei para o seminário. Então, conheço alguma coisinha da ortodoxia católica. Mas antes de me tornar espírita, ainda passei pela igreja protestante. Frequentei durante algum tempo a igreja adventista do sétimo dia, numa cidade bem ao norte do estado do Rio de Janeiro, chamada Bom Jesus do Itabapoana. Conhece? Sou nascido em Itapiruna, onde fui católico até os meus 18 anos. Antes de me tornar espírita, ainda fui evangélico. E isso sem deixar de contar minhas idas no terreiro de Umbanda, porque eu gostava. E também gostava do agnosticismo, porque eu lia Nietzsche, eu lia Foucault. Então eu tive a oportunidade de formar minha personalidade pelas mais variadas propostas, porque eu lia de tudo e procurava reter o que era bom. E é um caminho tão interessante que nós temos propostas boas em todos os lugares. E em nenhum lugar nós temos a verdade absoluta. Se vocês me perguntassem, e o que você tira de positivo em todas essas propostas pelas quais você passou? O mandamento do amor, o mandamento do respeito ao ser humano, a proposta de nós convivermos enquanto irmãos. Isso é o que eu tiro de mais positivo. Me tornei advogado, hoje sou advogado do Banco do Brasil já há algum tempo, mas eu tinha um grande sonho de fazer psicologia. Eu me torno psicólogo no final do ano, estou indo para o 9º período. E por quê? Porque eu sempre gostei de gente e de bicho também. Aliás, eu tenho um filho mais velho, chamado Chico. Esse tem 4 patas. E tenho uma menina mais nova que estuda lá no colégio da Andréia. Chama Clara. Eu tenho uma família franciscana, Chico e Clara. Então é desse lugar que eu falo para vocês hoje. Do lugar de uma pessoa muito religiosa, mas ao mesmo tempo que ama o ser humano. E entende que o ser humano, você não pode olhar para ele como se fosse um estereótipo. Vocês conhecem um estereótipo? Estereótipo é quando eu tento colocar o ser humano dentro de uma caixa. Eu crio um determinado ser humano como sendo o padrão. Isso não existe. Por mais que ao longo da história se tentou criar um estereótipo do ser humano padrão, isso não existe. Vejamos o que Hitler fez na Alemanha. Ele criou o estereótipo do homem ariano, ou a mulher ariana. Branca, loira, religiosa, cristã, dos olhos azuis. Mas é essa a realidade que nós vivemos? Nós vivemos num país da diversidade. Um país onde nós temos muitas religiões. E se nós pegarmos o último censo do IBGE, no Brasil nós temos 56% de pessoas que não são brancas. São pretas e são pardas. Ou seja, o nosso país é um país de multirraças. 52% da nossa população são mulheres. O nosso país não é um país de homens. Então, o machismo no Brasil não vai dar certo, porque as mulheres são maioria. O nosso país é um país que nós temos católicos, que não são, ainda na estatística, ainda é a maioria. Mas nós temos o fenômeno evangélico, que cresce cada vez mais. Nós, espíritas, somos 2%. Mas se nós olharmos, nós temos aqueles que professam o candomblé, a umbanda, e aqueles que não têm religião nenhuma. Querem um exemplo? Herbert de Souza, o Betinho. Lembram-se do Betinho? Alguns natais passados, ele já morreu, ele era hemofílico.
Ele cunhou uma campanha Natal sem fome. E muitos o criticavam, mas quem tem fome durante o ano inteiro. E nós sabemos disso. Mas a ideia dele, eu não consigo matar a fome o ano inteiro. Pelo menos no Natal eu quero que as pessoas não passem fome. Enquanto nós, os religiosos, às vezes, tão presos a dogmas que a gente não se dá conta que tem ser humano que ainda tem fome. E ele era ateu, declarado. E eu, quando penso em Herbert de Souza, muitas vezes me dou conta, talvez seja um melhor religioso do que eu, mesmo não tendo religião. Olha o paradoxo. Sobre o que nós vamos falar aqui então? Sobre ser humano. O ser humano na busca para Deus. E para isso nós vamos contar muitas histórias. Porque se eu ficar trazendo só a teoria, eu canso vocês. E a primeira história que eu quero contar é uma história de Mohandas Karamchand Gandhi. O Mahatma Gandhi, a grande alma indiana. Uma vez ele esteve em Londres. E onde Gandhi se encontrava, os repórteres iam atrás dele. E uma repórter em particular foi até ele e lhe indagou: Gandhi, como que a gente faz para no mundo nós termos mais cristãos? É curioso você perguntar para um hinduísta como que a gente faz para no mundo ter mais cristãos. É como se a repórter estivesse dizendo para Gandhi assim: partindo do pressuposto que o meu cristianismo é melhor que o seu hinduísmo, como que a gente faz para no mundo todo mundo ser cristão? E Gandhi respondeu para aquela repórter duas coisas. A primeira, que os cristãos passem a agir como Cristo. E eu pergunto para vocês, Cristo era intolerante? Eu podia parar a palestra por aqui. Cristo não era intolerante. Cristo acolhia todas as pessoas. Quando levaram uma mulher apanhada em adultério, e os homens religiosos do templo, do sinédrio, queriam apedrejar, Cristo pegou pedra na mão para apedrejar a mulher? Não, não foi isso que ele fez. Pelo contrário, ele abaixou-se no chão. Contam alguns historiadores que escrevendo a marca moral daqueles que estavam acusando. E depois pergunta aos acusadores: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E ao final, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Olha o que é ser tolerante. Então dizia Gandhi que nós possamos agir como Cristo agia. Mas tem uma segunda receita: que os cristãos parem de se dividir em círculos. Quando eu ouvi isso, eu quis entender o que é se dividir em círculos. Nós nos dividimos em círculo hoje? Pergunta que eu faço para vocês. Sim, nós nos dividimos. E nós fazemos isso por uma herança atávica. Atavismo é uma palavra que quer dizer que a gente herda de gerações passadas. Já ouviram falar em raça eleita? Nós não aprendemos que havia uma raça eleita e as outras raças seriam banidas, proscritas. Isso vem lá do judaísmo, a raça eleita. Está dividindo ou não em círculos? Existe uma raça eleita, existe uma raça proscrita. Para ser mais claro para vocês, existem os filhos de Deus, existem os gentios. Estamos dividindo ou não em círculos? O que Paulo de Tarso fez? Acabou com os círculos. Levou Jesus para a gentilidade e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Quando eu era católico, eu ouvia falar muito de céu e inferno. Porque se eu fosse católico e cumprisse os mandamentos de Deus, para onde que eu ia? Círculo. Se eu não fosse católico, não cumprisse o que Deus determinava, para onde que eu ia? Está dividindo ou não em círculos?
Olha o medo que isso me dava. E eu tinha medo não só do inferno, mas de uma criatura que era pintada como sendo vermelha, com chifres, com rabo, e que tinha um caldeirão, um tridente na mão. E eu me escondia debaixo da cama, tá, gente? Minha mãe às vezes chegava em casa, onde você está, meu filho? Mãe, eu estou debaixo da cama. Por quê, meu filho? Porque eu pequei, mamãe. Eu vou para o inferno. Meu filho, suaviza. Não, mamãe, eu estou me ensinando. E eu dizia para ela, mamãe, eu tenho medo do demônio. Então, para eu conseguir tirar todo aquele peso da cabeça, o quanto demorou. E eu queria me confessar sempre. E eu fazia um papel como esse para levar para o padre. Porque eu escrevia todos os meus pecados. E o padre, quando me via chegar, já vem você, Rafael, com seus pecados escritos numa folha de papel. Porque eu era um dos poucos que fazia isso. E eu ficava, eu xinguei fulano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O padre, meu filho, não precisa ler tudo, não. Qual é a penitência, seu padre? Olha, você pode rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Só isso, então, meu pecado hoje está baixo, né? E eu ficava todo alegre, ia para o Santíssimo, botava o joelho no chão. Gente, não estou falando isso em tom jocoso, nem em tom... Eu quase fui padre, tá, gente? E eu saía da igreja, bastava 10 minutos, me vinha um pensamento, pequei de novo. Vou voltar lá no padre. E o padre, não. Volte na próxima Semana Santa. Tipo assim, eu não aguento você mais. Quantas coisas colocaram na nossa cabeça. Quanta ortodoxia, quantos dogmas, quantas divisões. Como a gente foi treinado para odiar quem pensasse diferente. Como a gente foi criado para fazer círculos. E a gente faz círculos em tudo. Aqui estão os círculos do flamenguismo, dos flamenguistas. Aqui estão os círculos dos vascaínos. E não se entendem. Tem gente que mata por causa de futebol. E como brigam as pessoas por conta de religião. Gandhi estava certo. Ser tolerante é parar de dividir as pessoas em círculos, porque são pessoas, são seres humanos. Cada um encontra o seu caminho. Mas ainda hoje a gente, eu sou cristão, você não é. Eu sou espírita, você não é. E nós usamos uma frase de Leon Denis, que está no livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. A frase é essa: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. E todo mundo interpreta, tá vendo? Tô certo, tô no lugar certo. No futuro vai todo mundo ser espírita. P. Resposta errada. No futuro, todo mundo vai ser o que a sua consciência suportar. Porque as pessoas são diferentes. No futuro, nós continuaremos a ter espíritas, evangélicos, católicos, e guardem aí, muçulmanos, bastante. Judeus. Vamos ter muito agnósticos, para que a gente possa aprender com a diversidade a ser mais humano. O que Leon Denis quer nos dizer é que nós caminhamos por princípio da caridade, da fraternidade, de nós identificarmos que se existe uma flor e não fui eu que fiz, existe uma divindade que criou. Se eu encontro com pessoas, cada um de um jeito, com uma expressão de beleza diferente, e o homem não cria, é porque foi Deus que fez. Então, se nós não tomarmos conta, mesmo nós, os espíritas, começamos com a ética dos círculos. Eu sou espírita, e a gente gosta de fazer isso muito com a Umbanda. Eu sou espírita e estudo. Você é candomblessista e só quer saber de fenômeno. Vamos dizer se a gente nunca pensou isso, gente.
Eu desliguei, tá? Mas isso aqui é a hora de tomar o remédio. Mas quando eu chegar em casa, eu tomo. Então, a minha fala na tarde de hoje é para nos convidar a refletir sobre o nosso compromisso de amor. O nosso compromisso de ter Jesus como exemplo. Já dizia o próprio Jesus no Evangelho de Mateus, que nós ainda hoje falamos muito de Jesus com os lábios, porque a gente sobe em púlpito, faz palestras maravilhosas. A gente decanta o livro dos Espíritos, os Salmos, a Bíblia. Aliás, a gente anda com os livros debaixo do braço, né, gente? Eu, quando era católico, eu gostava de botar a melhor roupa, andar com a Bíblia debaixo do braço. Mas não adianta, é preciso viver. É preciso olhar para outra pessoa e entender que ela é minha irmã. Sendo do jeito que ela for. Ah, Rafael, mas é transexual. É minha irmã. Ah, Rafael, mas faz despacho na encruzilhada. É minha irmã. Ah, Rafael, mas é criminosa. Bom, quem sabe dos crimes dela é Deus. Se ela cometeu algum despautério, ela vai ter um julgamento. Mas não sou eu que vou julgar. É minha irmã. Ah, Rafael, mas vota em fulano de tal. É minha irmã. Como a gente se dividiu por conta de eleições. E a religião teve parte em tudo isso. Porque nós criamos o candidato que é de Jesus e o candidato que não é de Jesus. Ao invés de nós subirmos a Jesus, a gente traz Jesus para as nossas brigas. Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus não é nem de direita nem de esquerda, tá, gente? Quando a gente começa a botar Jesus em flancos políticos, nós é que não estamos entendendo o Evangelho. Flancos políticos são construções nossas. São desafios nossos. Políticos são homens que erram. Jesus é só amor. Jesus, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus nos mandou ao mundo para ser nosso modelo e guia. Modelo é para quê? Para copiar. Mas hoje a gente quer copiar. Como chama essa moça agora do Big Brother que só falam nela? Você abre o UOL, só falam nela. Você abre o Globo.com, só fala... Isso. Yasmin. Hoje todo mundo quer copiar Yasmin. Ou quer copiar o Brad Pitt, ou o filósofo fulano de tal, ou o político sei lá das quantas. O desafio é copiar Jesus. É viver conforme Jesus. Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Quando nós aprendermos a viver como ele, a agir como ele, talvez nós não sejamos intolerantes mais. E é interessante, porque quando nós abrimos o Evangelho de João, lá no capítulo 15, versículo 12, eis que o meu mandamento é este, que todo mundo seja católico, é isso que ele falou? Que todo mundo seja espírita, foi isso que ele falou? Que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Mas aí eu converso com a minha mãe é católica, e ela diz, meu filho, você está errado. Porque Jesus disse a Pedro, tu és pedra e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Falou isso em Cesareia de Filipe. Só que não foi isso que Jesus falou. Ele não estava estabelecendo uma religião. Se a gente voltar um pouco mais, nessa mesma passagem, Jesus pergunta, que dizem os homens que eu sou? Lembram-se disso? Ah, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias que voltou, outros dizem que é algum dos profetas. E tu, Pedro, o que tu dizes? Tu és o Filho de Deus, bem-amado, que veio ao mundo para ser nosso modelo. Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Percebem? Foi sobre o que Pedro falou. Você é o Filho de Deus,
aquele que veio ao mundo para nos ensinar o amor. Olha como a gente interpretando de uma forma mais lúcida fica melhor. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, diz: fora do Espiritismo não há salvação. É isso que está lá? O que está escrito lá, gente? E vocês sabem por que Kardec escreveu isso? Quando a gente começa a estudar a revista espírita, nós começamos a nos deter nos textos. Existiam na época duas máximas. A primeira delas, fora da igreja não há salvação. Era uma verdade trazida pelo catolicismo à época. Quem não está na igreja não é filho de Deus. Então Kardec, não é isso. Mas existia uma outra corrente, porque o século XIX era o século da razão, o século das luzes. Fora da verdade não há salvação. E a verdade é algo racional. Kardec também não é isso. Porque o Espiritismo é a aliança da ciência com a religião. E ele cunha a proposta espírita. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque aliando ciência e religião, o que vem a dizer se o homem é bom ou não é a sua conduta. Olha que legal. Então, falar de tolerância não quer dizer daquilo que eu creio, daquilo que eu falo, mas da forma como eu vivo. Concordam? Vocês podem discordar, depois nós vamos ter 30 minutos aí para a gente poder fazer um bate-papo. Para tanto, a Organização das Nações Unidas, no ano 2000, ela, que tem um braço em Paris, a Unesco, ela estabeleceu que grande parte das guerras mundiais se dão por conta de religião. O que era para ser uma coisa boa acaba sendo uma coisa pela qual as pessoas brigam tanto. E por que as pessoas brigam tanto? Porque ainda residem em nós dois vícios que nós consideramos, conforme a proposta espírita, os mais radicais. Quais são? Orgulho e egoísmo. Se a gente pudesse dizer assim, bem no popular, o que é o orgulho? Se eu perguntasse para um jovem hoje o que é ser orgulhoso, ele me responderia assim: ah, tio, ser orgulhoso é quando eu me acho a última Coca-Cola do deserto. Fica fácil de entender, né? Porque quando a gente abre o dicionário, vem lá pedantismo. Parece que fica pior, né? Agora, eu me acho a última Coca-Cola do deserto, porque o que eu penso é melhor, o que eu falo é melhor, eu dou a última opinião, e a minha religião é a tal. Isso é orgulho, gente. Então, o orgulho nos impede de ser pessoas melhores, nos impede de reconhecer o outro do jeito que ele é. Mas existe um outro vício, chamado egoísmo, com a colaboração do nosso amigo. Dizendo numa linguagem dos jovens, o que é o egoísmo? Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Ficou fácil? Porque nós hoje queremos tudo para nós. Não é verdade? Eu me recordo quando começou a pandemia, as pessoas correram para a farmácia. O que você está fazendo? Eu vou na farmácia. Comprar todo o álcool em gel possível. E uma vez perguntei, mas não vai sobrar nada para o outro? Ah, o outro é que se dane, eu preciso de álcool para mim. Lembrando que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Para nós vencermos essa intolerância religiosa, nós precisamos olhar para nós mesmos e entender: eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sou egoísta, mas eu posso caminhar. E, para tanto, o mundo nos trouxe alguns exemplos de quem soube viver essa tolerância religiosa. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês, Martin Luther King.
Era chamado nos Estados Unidos pelo Dr. King. E o que ele fez de especial? Ele era pastor protestante da Igreja Batista do estado da Geórgia. Ele pregava para as pessoas, mas ele pregava um Jesus que era o Jesus de todos. Não era o Jesus apenas da religião dele. Ele pregava um Jesus que amava as pessoas das mais variadas formas. E vejam, quando Martin Luther King falava de Jesus, era o tempo em que existia mais racismo nos Estados Unidos, em que o homem negro não podia caminhar na mesma calçada do homem branco, em que havia os hotéis para os colored, os homens de cor. Não estou dizendo de 3, 4 séculos atrás, não, tá, gente? Estou dizendo da luta pelos direitos civis de Rosa Parks, de Malcolm X, de Martin Luther King, de 1964. Parece que está longe, mas está tão perto. Onde as pessoas se odiavam por conta de religião, por conta de cor de pele. Martin Luther King, ele comentava a parábola do bom samaritano, é uma das coisas mais lindas do mundo. Sabem aquela parábola onde Jesus fala do homem que caiu à margem do caminho e por ali passaram 3 pessoas? Primeiro um sacerdote, depois um levita e por fim um samaritano. Martin Luther King traçava o perfil psicológico de cada um deles. E ele falou do sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Eram os homens mais religiosos de Jerusalém. Eram os homens que obedeciam a 613 mitzvot, que estão lá no livro do Levítico. Mas passou-vi um homem ferido e não atendeu. Por que não atendeu? Porque um judeu não podia atender outro homem se não fosse judeu. Olha a intolerância. Mas havia um outro problema. Um judeu não poderia encostar em sangue, porque senão ele se tornava impuro. Precisava voltar ao templo para se purificar. Então dizia Martin Luther King, não era um pastor. Era alguém que só pensava nele. Olha a leitura psicológica que ele fazia. Martin Luther King analisando o levita. O levita, para ficar bem contextualizado, é como se fosse o sacristão da Igreja Católica, aquele que ajuda o padre. O ministro da Eucaristia, aquele que dá a hóstia. Passou o levita e viu que o sacerdote havia passado direto, ele também passou direto. E o Dr. King analisou, se o meu líder passou direto, eu vou passar também. Perfil psicológico. Eu faço o que os outros fazem. Se o meu líder faz, eu faço também. Eu não tenho ideia própria. Eu sigo outras pessoas. Olha a leitura psicológica do Dr. King. Como nós hoje seguimos pastores, seguimos padres, seguimos oradores espíritas. Quando eu falo, não é para vocês concordarem. É para vocês logicarem. Sem deixar nunca de terem as ideias próprias. A ótica espírita é essa. Então ele traça o perfil psicológico do samaritano, o inimigo. Quando as 12 tribos se partiram por ocasião da morte de Salomão, Roboão ficou com as 2 tribos do sul, Jeroboão com as 10 tribos do norte. Samaritanos e judeus ficaram inimigos. Então o inimigo foi aquele que recolheu o homem à margem do caminho. Olha a tolerância. Tolerância é, eu não sei quem é, está sangrando. Pode ser alguém que eu não gosto. Pode ser alguém que tem uma religião diferente da minha. Mas eu tenho o dever moral de ajudar. Isso é Martin Luther King. Martin Luther King criou uma frase que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a simples arte de nos amar como irmãos. E por conta das suas ideias, ele foi preso várias vezes.
por conta das suas ideias, em 4 de abril de 1968, ele foi assassinado em Memphis, uma cidade no Tennessee, nos Estados Unidos. Tiraram a vida dele, mas o senso de tolerância não. É interessante, né? Vamos para um outro exemplo aqui de tolerância religiosa. Eu já contei uma história do Gandhi, posso contar outra? Gandhi libertou 800 milhões de indianos sem levantar uma única arma. Ele partia de uma filosofia de vida chamada ahimsa, que em sânscrito quer dizer não violência. E como que ele conseguiu isso? Fazendo marchas, fazendo jejuns intermináveis. E num desses jejuns, um homem indiano chegou para ele e disse, Bapu, porque chamavam ele de Bapu, meu grande pai, eu vou para o inferno. E por quê, meu filho? Eu matei uma criança paquistanesa. Por que você matou uma criança paquistanesa? Porque eu sou hindu, ela é muçulmana. Intolerância, meu filho? Sim. Eu acho que no mundo, todo mundo deveria ser hindu, porque é a religião correta. Quem te disse isso, meu filho? Você, Bapu? Não, eu nunca te disse isso. Você nunca vai encontrar isso nos Vedas, no Mahabharata, na Gita. Bapu, eu tenho salvação? Tem. Como que eu faço? Adote uma criança paquistanesa, muçulmana. Já sei, Bapu, vou adotá-la e vou criá-la conforme a nossa religião hindu. Você não entendeu, meu filho. Você vai continuar sendo intolerante. Adote uma criança e a crie na crença muçulmana. Como isso, Bapu? Aprenda sobre a outra religião. E crie o seu filho na outra religião. Ame-o do jeito que ele é, da forma como ele nasceu. Porque se nós queremos viver em paz, nós precisamos amar o outro do jeito que ele é. Não converter ele àquilo que eu penso que seja o correto. Como a gente precisa aprender com a sabedoria oriental. Foi o mesmo Mohandas Karamchand Gandhi que uma vez tomou uma bufetada no rosto de um soldado cristão. E o soldado, covarde você. Por que eu sou covarde? Você não reage? Não. Quem te ensinou a ser covarde? Esse homem que está aí no seu crucifixo. Mas você não é cristão. Talvez eu conheça mais o seu Jesus do que você, que está na igreja todos os domingos. Você já leu o Sermão da Montanha? Todo o mandamento de Jesus está estampado no Sermão da Montanha. Esse foi Gandhi. Mas nós poderíamos falar de Nelson Mandela. Gente, Nelson Mandela, ele partilhava da crença dos negros africanos, das tribos Xhosa, Zulu. Então era o credo dos antepassados, dos escravos. Ficou preso 27 anos. Quando ele saiu da prisão em 11 de fevereiro de 1990, quando a comunidade internacional já gritava pela sua libertação, chegaram para ele e lhe disseram, Mandela, agora é a nossa vez, porque se os brancos nos escravizaram durante todo esse ano, todos esses anos, agora nós vamos escravizar. Não, nós não vamos fazer isso. Porque se a gente agir com a violência que agiram conosco, nós vamos criar uma nação de banguelas e de caolhos. Nós vamos agir em nome da paz. E vamos construir uma sociedade que seja de brancos e negros, das mais variadas religiões. E ele escreve um livro falando My Way to Freedom, Caminho para a Liberdade, onde ele destaca uma frase formidável, ninguém nasce sabendo odiar. Se aprenderam a odiar é porque alguém ensinou. E se nós ensinamos a pessoa a odiar, nós podemos ensinar a pessoa a amar, porque o amor chega mais facilmente ao coração. Gente, nós é que ensinamos os nossos filhos a odiar quem pensa diferente.
Nós é que ensinamos os nossos filhos a odiar quem vota diferente. Nós é que ensinamos os nossos filhos a ver diferença em quem tem uma identidade ou uma orientação sexual diferente da nossa. Então a criança sai na rua, vê algo que ela acha diferente, ela quer agredir. Ela quer partir para cima, ela vai para as redes sociais, descendo aquele monte de ideias preconceituosas, de ódio, de ressentimento. Se nós ensinarmos o amor há de imperar. Mas isso começa com pequenos passos. Começa comigo, começa com você, começa numa tarde de sábado, onde nós poderíamos estar na praia. Eu tenho certeza que nesse momento a praia de Cambunha está ótima. Mas nós estamos aqui aprendendo a ser pessoas mais tolerantes. Mas eu poderia também lembrar de Chico Xavier, para não ficar só nos exemplos externos. Vocês sabem que o Chico Xavier era o amor em pessoa, né? Uma vez foram contar uma piada jocosa de judeu para o Chico Xavier. E ele disse, não faça isso. Os judeus são nossos irmãos mais velhos. Olha o respeito. Todas as vezes que falavam com o Chico algo da Igreja Católica, não vamos por esse caminho. Eu sou imensamente devoto a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus. Uma vez, Chico estava no grupo espírita da Prece, em Uberaba, e disseram para ele, Chico, tem um homem completamente embriagado lá fora. Graças a Deus, nós fechamos o portão. Aqui ele não entra. Uai, senhor, vocês não entenderam. O hospital é para o doente. Abre a porta da casa espírita, deixe entrar. Mas, Chico, vai perturbar. Uai, vai ser mais um perturbado. Porque já tem eu, já tem você, já tem todos nós. Vai apenas entrar mais um. O bêbado entrou. Olha a tolerância. Não quer dizer, gente, que você vai trazer um bêbado para uma reunião mediúnica. Não quer dizer que você não vai deixar de ter uma disciplina num momento que pede silêncio. Mas a gente não pode começar com a ética da exclusão nos lugares. Eu vejo lugares que um homossexual não pode fazer uma palestra. Não pode participar de uma reunião mediúnica. Uma vez me fizeram uma pergunta num grupo de conversas. O que eu achava do homossexual participar do grupo mediúnico? Eu acho o máximo. Eu nem pergunto qual é a orientação. O ser humano é o ser humano. E eu digo para vocês, muito melhor do que eu. Por que a gente faz isso? Aqui na Sociedade Espírita Fraternidade tem um grupo de franciscanos que vão ajudar a dar comida no domingo. Uma vez disseram, não, aqui é espírita, o que os franciscanos vêm fazer aqui? Eu pensei, nós não entendemos. Não, nós não entendemos. Deixa vir os franciscanos. E por que não deixar o franciscano fazer uma palestra para a gente? Olha, já me chamaram para falar na Igreja Católica. Eu falei. Eu não vou na Igreja Católica quando o padre me passa o microfone e fica falando de reencarnação. Eu não quero agredir ninguém. Eu falo de Mateus, eu falo de Marcos, eu falo de João, eu falo das cartas de Paulo. Já falei do lado de evangélicos. Então eu falo da necessidade de aceitar Jesus. Por que não? Nós não aceitamos. Tento trazer de uma forma mais suave. Nós precisamos convergir, conversar, conviver, tirar essas pedras da mão. Hoje a sociedade está com tanta pedra na mão. E a gente não entende por que tem tanta guerra. As guerras só vão acabar quando as pessoas tirarem as pedras das mãos. E no fundo, nós somos todos irmãos. Existe um grande patriarca chamado Abraão. Abraão morava em Ur da Caldeia.
Está na Bíblia isso, tá, gente? Agora eu quase voltando a ser padre. E Deus disse a Abraão, leslerrar, movimente-se, vá para a terra que eu te prometo. E ele vai para a terra de Canaã. E Deus promete a Abraão que a geração dele será contada como as estrelas do céu, ou como os grãos de areia do chão. Mas não seriam só judeus, porque de Abraão descendem todos nós. Abraão, por volta ali dos 90, 100 anos, não tinha filhos ainda. A esposa dele, chamada Sara, Sarai, que virou Sara, permite que ele tenha relações com a serva, chamada Agar. De Agar nasce Ismael, protetor do Brasil, tá, gente? Mas depois Sara fica grávida e nasce Isaac. A esposa, agora eu tive um filho, eu preciso da escrava e do bastardo, para quê? Expulsa Agar e Ismael. Por onde andam Agar e Ismael nascem povos árabes. Por onde vem a geração de Isaac? Porque de Isaac nasce Jacó, Esaú e Jacó. De Jacó nascem as 12 tribos. Um desses filhos, Judá. De Judá, judeu. De Judá nasce Jessé, Davi, José, Jesus. Onde eu estou querendo chegar? Os árabes são irmãos dos judeus, mas brigam até hoje. Os cristãos somos irmãos dos judeus, porque viemos do mesmo tronco. E somos irmãos dos árabes. Como que a gente chama um irmão nosso de terrorista? Nem todo árabe é terrorista. Eu estive lá. Como que a gente chama um judeu de hiena? Só pensa em dinheiro. Eles são nossos irmãos mais velhos. Nós estamos numa família. Problemas nós temos em todas as famílias. E se a gente seguir nessa história, de Ismael no século VI, nasce em Meca, Mohammed, Maomé, que gera o islamismo, submissão a Alá. 5 mandamentos. Há um só Deus e Mohammed é o seu profeta. Todo homem deve peregrinar a Meca pelo menos uma vez ao ano. Todo homem deve fazer 5 orações ao dia voltadas para Meca. Respeitar o mês do Ramadã e o 5º mandamento. Todo homem tem obrigação de fazer a caridade. Caridade, onde que nós vimos isso? No Espiritismo. Então a caridade é um dos princípios do islamismo. Do tronco de Isaac nascem os profetas, nasce a Torá, Neviim, profetas, Ketuvim, os escritos. Sabiam que quando a gente abre a Torá, lá em capítulo 6, versículo 5 de Deuteronômio está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas? Sabia que quando a gente abre o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, amar a seu próximo como a si mesmo? Moisés já dizia isso. Então a religião islâmica e a religião judaica falam em amor. E se nós buscarmos os cristãos, João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Porque dos cristãos, no ano 1054, já em Constantinopla, nós temos um cisma. Começam a ter os cristãos do Ocidente, a Igreja Católica, e os cristãos do Oriente, a Igreja Ortodoxa Grega. Os russos são cristãos. O Putin é cristão, sabiam? Os ucranianos são cristãos. Já em 1517, um frade dominicano chamado... Como chama, gente? Me faltou o nome aqui agora. Lutero. Martinho Lutero.
Na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele prega 95 teses, combatendo as indulgências, combatendo a venda dos bens sagrados, nasce o protestantismo. Percebem que de um mesmo tronco de Abraão vão nascendo todas as religiões. Por que a gente briga tanto? E se nós pensarmos nas religiões orientais, aí já são as religiões védicas, que partem do Mahabharata, de onde nascem os livros sagrados. Os shintoístas, nascem os budistas, os hinduístas. E quando a gente lê A Caminho da Luz de Emmanuel, somos todos irmãos. E as crenças afro nascem das entidades africanas. Ogum, Oxós, Iemanjá. Como foi formada a pátria brasileira? Se não de brancos europeus, de índios e de negros. Quando os negros vieram para cá, tornou-se todo mundo católico? Não. Trouxeram as entidades, trouxeram os seus cultos, trouxeram os seus valores, trouxeram o seu jeito, que foram passando de geração a geração. E hoje nós temos os terreiros. Vocês já foram em um? É a coisa mais bonita do mundo. E tem gente que fala, mas lá se faz macumba, preconceito. Tem também as coisas negativas, mas nós também temos coisas negativas dentro do espiritismo. Nós também temos pessoas ruins dentro da doutrina espírita. O problema não está na religião, o problema está nas pessoas. Nós temos também os ateus ou agnósticos, vindo das doutrinas filosóficas antigas, e mais particularmente do século XIX. Quer dizer que os ateus e os agnósticos são esquecidos de Deus? Não. Não são. Porque o que é olhado no homem não é a sua religião, são as suas obras. Quantos ateus são muito melhores do que eu? Fez até uma rima. Então o momento é de um grande despertar. O momento é de nós desenvolvermos tolerância. E como que a gente desenvolve tolerância? Vou falar uma última coisa e a gente abre aqui, que a garganta também já cansou. Um primeiro passo para a tolerância, simpatia. Não é simpatia daqueles livrinhos do João Bidu, não, tá, gente? Eu sou de Itapiruna. Não? Tinha uns livrinhos do João Bidu, vocês lembram daquilo? Simpatia para conquistar o amor. Simpatia para ganhar na loteria. Não é essa simpatia que eu estou dizendo, não. Existe um prêmio Nobel da Paz do ano de 2013, Kailash Satyarthi. Ele é indiano. Ele ganhou junto com a Malala. A Malala todo mundo conhece. Ele propôs que para nós sermos tolerantes, a gente precisa perfazer 3 passos. O primeiro passo é o passo da simpatia. Patos, do grego, emoção, sentimento. Sim, andar junto. Ou seja, aproximar-se da pessoa. Estar junto dela. O problema é que nós nos aproximamos das pessoas que são parecidas conosco. É ou não é verdade? É fácil para mim me aproximar da Andréia. Nós somos espíritas, ela é professora da minha filha, nós temos vários pontos de vista em comum, por isso que é o primeiro passo. Um flamenguista costuma ser simpático a quem? A outro flamenguista. Eu tenho um porteiro que diz assim para mim, ninguém torce para o Flamengo, seu Rafael, você acha que eu vou torcer para o Vasco? Eu falo, por que não? Eu sou Botafogo e torço para todos os times. Você está falando mentira. Não, não estou falando mentira. Então é só você, porque todos os outros torcem contra. Desenvolver a simpatia, então, é um primeiro passo para a gente se tornar tolerante. Mas há um segundo passo. Do sim, patos, caminhar para o empatos, empatia. Porque aí a gente, ao invés de estar junto, a gente entra. Cai para dentro, cai para dentro. Eita, custou, mas saiu.
Porque a empatia é uma conexão. Durante muito tempo nós entendemos empatia como me colocar no lugar da outra pessoa. Mas hoje a moderna psicologia vem questionando esse conceito. Eu não consigo me colocar no seu lugar, porque você é diferente. Porque você tem uma vida diferente da minha. E até mesmo porque, se eu me colocasse no seu lugar, eu faria tudo do mesmo jeito. Porque eu seria você. O que eu posso fazer é conectar-me com você. Conectar as minhas vulnerabilidades. Tentar entender o que você está se passando. Eles até abrem o conceito de empatia para empatia intelectiva. Por que ele pensa desse jeito? Deixa eu buscar as razões desse pensamento. E a empatia do sentimento, do coração. Tentar entender o seu sentimento. A emoção que te levou a agir dessa forma. Isso é empatia. Porque quando a gente vê alguém doente, se eu não tenho aquela doença, como é que eu vou me colocar no lugar dele? Mas eu posso fazer uma conexão. Deve estar difícil. Deve estar doendo. Então, ser tolerante é entender. Quando eu tenho preconceito com alguém, deve doer. Assim como quando alguém tem preconceito comigo. É ou não é verdade? Mas o Kailash disse que o terceiro passo é maior do que a simpatia, é maior do que a empatia, porque chama-se compaixão. Paixão com agir com paixão. Atitude de Jesus. Agir com paixão é agir com amor. Olha que interessante. Se eu quero ser tolerante, eu preciso ser compassivo. E aí eu deixo de criar círculos. Porque muitas pessoas chegam para mim, André, e me perguntam: Rafael, você está do lado de quem? Você está do lado dos árabes, dos palestinos ou dos israelenses? Quem tem compaixão tem lado? Exato. É diferente a criança que morre se ela é palestina ou se ela é israelense? A dor da mãe israelense é diferente da dor da mãe palestina? A cidade que é destruída pelo Hamas é diferente da cidade destruída pelos israelenses? Agir com paixão é deixar de ter esses pensamentos transitórios do mundo. Olha, se apagou, já estão me mandando embora. Entendi o recado. Tem um pouquinho de compaixão comigo. Vamos indo. Ah, coração, legal. Beleza. Compaixão é isso, meus amigos. É deixar de pensar como o mundo pensa, para começar a pensar como Cristo pensava. Cristo foi crucificado no meio de 2 ladrões. Mas eu não sou ladrão, o que eu estou fazendo do lado deles? Mas ele não viu o ladrão, ele viu o ser humano. Cristo transformou uma prostituta, Miriam de Migdol, Maria de Magdala, numa apóstola. E hoje a igreja reconhece Maria de Magdala. É curioso. Na cultura judaica, a mulher era submissa. Hoje, já se diz que Maria de Magdala é a apóstola dos apóstolos. Olha que interessante. Agir com paixão é deixar de agir conforme as conveniências do mundo. Porque eu vejo pessoas que dizem assim: eu estou do lado de Israel, porque Israel é o povo da Bíblia. E eu falei: o povo da Bíblia pode matar? Eu estou do lado do Hamas, ou sei lá, dos palestinos, porque eles foram, sei lá, sediciados durante tanto tempo, mas eles podem cometer ataques terroristas? É a gente aprender que a gente não entra em contendas. A gente age com amor. Ser compassivo é aquela atitude ali do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, quando Jesus nos disse: se alguém te bater numa face, dá a outra. Não quer dizer que a gente vai dar a outra para ser batido ainda mais. Essa outra face é a face do entendimento. Vocês conseguem ver dessa forma? Se todo mundo está brigando, eu vou continuar brigando. Se todo mundo está falando alto, eu vou continuar falando alto.
Se todo mundo está usurpando o imposto de renda ou sendo usurpado pelo imposto de renda, eu vou agir da mesma forma? Mas Jesus continua. Aquele que te pedir a capa, dá também a túnica. Gente, uma vez eu fui estudar os costumes hebraicos. A capa é a vestimenta externa. Imaginem vocês com uma dessas blusas por fora, quando está fazendo muito frio, a capa. Alguém te pede a capa, a blusa. Dá também a túnica. A túnica era a roupa de dentro. É porque naquela época não tinha as mesmas roupas de hoje. Então Jesus, se pedir por fora, dá também por dentro. Dá tudo. Interessante, né? A gente fazendo concessões, fazendo trocas e Jesus nos pedindo para dar tudo. Se alguém te convidar a andar 1000 passos, anda 2000. Isso é ser tolerante. Em rápidas palavras, era isso que eu tinha para falar com vocês. Na verdade, eu tinha muito mais aqui. Mas vamos agora conversar um pouquinho. Faltam aí 20 minutos. E se surgir alguma pergunta, alguma consideração, a gente vai alinhavando mais alguma coisa. E se quiserem também não falar nada, estamos em casa. O nosso amigo lá levantou a mão. Quer que eu fique com? Alô, teste. Boa tarde. Toda vez que se fala de Chico Xavier, é que nem para mim, se o senhor me permitir, é a mesma coisa que falar de Jesus. São exceções, são modelos, como o senhor mesmo disse. Eu queria que o senhor fizesse algum comentário a respeito da passagem do Nosso Lar, quando o André Luiz descobre que tem uma mulher às portas de Nosso Lar. E essa mulher está devastada, ela está com sinais de muito sofrimento. E rapidamente o guarda dos portais diz, não, ela não vai entrar. Não, mas ela está precisando. Olha como ela está pedindo ajuda. E o guarda do Nosso Lar dizia insistentemente, não vai entrar. E, obviamente, depois eles explicam, durante o texto, por que ele teve essa atitude. Eu só queria que o senhor comentasse, porque eu detesto tolerância, eu pessoalmente, porque exatamente pelo que o senhor falou, para você ser tolerante, você já está dizendo que aquilo ou aquela pessoa é pior do que você. E você vai tolerar a presença dela ou o que ela está fazendo. Que é bem diferente do que esse amor, essa compaixão. Então, só para ser o advogado do diabo e fazer o senhor ficar mais animado, mata no peito. Eu adoro quando a gente abre as discussões e as pessoas falam, porque eu acho que a gente precisa hoje conversar. Nós precisamos dar voz a todo mundo, porque nós pensamos de uma forma diferente, muitas vezes, isso não tem o menor problema. Muitas pessoas acham que o evangelho ele tem um gabarito, e não tem. Nós somos todos aprendizes. Nós estamos num mundo de provas e expiações, que é o segundo na escala dos mundos em evolução. E se a gente pensar na nossa escala evolutiva, ali das questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, que nos fala da ordem dos espíritos puros,
da ordem dos espíritos bons e da ordem dos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos imperfeitos. O que quer dizer nós somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações? Nós estamos longe ainda de conseguir amar do jeito que Jesus nos ensinou. Mas nós estamos a caminho. Essa é a nossa grande esperança. Eu conheço essa passagem. E quando nós pensamos em plano espiritual, nós pensamos em faixas vibratórias, em gradações que seguem o grau evolutivo de cada pessoa. Essa mulher a que você se refere, ela era quanto mais na prática do aborto. Então ela trazia muitas chagas no seu corpo espiritual, porque foram várias vezes em que ela se comprometeu perante a lei. E ela não tinha condições, naquele momento, de adentrar na colônia Nosso Lar. Quando a gente abre a leitura do livro Nosso Lar, nós nos damos conta que André Luiz ficou 8 anos num lugar que nós chamamos de umbral. E por quê? Ele bebia muito, ele se alimentava mal, ele tinha sintomas de sífilis. Naquela época, a sífilis era decorrente de desvarios na área sexual. Passou 8 anos no umbral. Mas em nenhum momento deixou de estar assistido pelos mentores, pela sua mãe que orava por ele, por aquele que 8 anos depois o iria levar para Nosso Lar. Mas no plano espiritual se processa diferente do plano físico, porque aqui nós nos encontramos todos juntos. No plano espiritual, nós estamos onde a nossa vibração comporta. Então, quando foi impedida aquela mulher de entrar, é porque ela ainda não tinha a túnica nupcial a que se refere Jesus no seu evangelho. Mas isso, meu irmão, com todas as vênias, não quer dizer que aquela mulher, onde ela estava, ela estivesse desamparada. Porque nenhum dos filhos de Deus está desamparado. Quando nós pensamos nos lugares mais pérfidos do plano espiritual, onde há mais dores e mais sofrimento, ali se encontra Jesus agindo por meio de grandes benfeitores espirituais. Prova disso é que Dona Ivone do Amaral Pereira, num livro chamado Memórias de um Suicida, livro que André Luiz disse, o melhor romance mediúnico dos últimos 50 anos, e talvez dos próximos 50 anos, pessoas que se suicidaram e estavam no Vale dos Suicidas eram cuidadas pela mãe de Jesus. Então veja, descuidados eles não estavam, mas eu não posso pegar um suicida que tirou a própria vida e levar para uma colônia porque ele não suporta. Não há compleição espiritual que permita ele estar num lugar onde a sua condição espiritual não permita que ele esteja. E com relação a tolerar, eu não gosto da palavra tolerar. Nada obstante, eu seja um defensor de tudo isso que ela representa. Porque a palavra tolerar, no nosso linguajar do cotidiano, parece, olha, eu não gosto de você não, sabe? Você tem muitos defeitos, mas eu te tolero para a gente viver bem em sociedade. Quando a gente entende no linguajar vulgar, é bem isso que você está dizendo. Mas a tolerância, como um processo psicológico, envolve um processo de aceitação, de empatia, de amor, de compaixão. Por isso eu tive o cuidado de desdobrar na simpatia, na empatia e na compaixão. Para que nós não entendamos tolerância como suportar-se. Sabe aquele marido que já, e aquela esposa que já não estão bem, mas se suportam? Não é isso a tolerância. A tolerância é quando eu consigo amar a outra pessoa do jeito que ela é. Não quer dizer que eu vá viver junto, mas quer dizer que eu vou dar o direito dela ser conforme ela é. Não vou torná-lo um apêndice da minha vontade. Porque qual o nosso maior desafio dos dias atuais? Tornar o outro um apêndice da minha vontade. Porque eu quero que o outro pense igual a mim. Porque eu quero que o outro tenha as mesmas escolhas que eu. Prova disso, e aqui com todas as vênias possíveis, é que eu acho que eu voto melhor. Quem vota diferente é pior. A minha religião é melhor. Quem está em outra religião vai para o inferno. E hoje nós chegamos num grau de compreensão que o outro está onde ele pode.
que o outro pensa o que ele comporta. E que nos canteiros do mundo, nada obstante eu quisesse que só existissem rosas, se só rosas lá estivessem, faltariam os crisântemos, faltariam os cravos, porque a beleza está na diversidade. Não sei se eu consegui te atender, mas eu me esforcei. Obrigado. Boa noite. A gente tem assistido recentemente, na nossa história recente, uma politização da religião ou uma religização da política, né? E uma das coisas que eu achei mais, assim, marcante, negativamente, né, foi ver um pastor de renome nacional, né, então, assim, queimar a imagem do Papa. Eu fiquei sem entender por quê ele falou tão negativamente do Papa Francisco. E aí eu vi uma reportagem onde o Papa Francisco estava dando todo apoio ao padre Lancelotti no seu trabalho junto ao pessoal, aos moradores de rua. E o trabalho do padre Lancelotti vai de encontro um governo da linha desse pastor. Então, essa politização dessas linhas religiosas, né, tem afastado a religião do seu verdadeiro sentido cristão. Né? Fala sobre isso, por favor. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando. Todas as vezes que a gente se permite politizar o nosso ambiente religioso, e isso Kardec coloca na Revista Espírita de fevereiro de 1862, quando responde uma carta aos companheiros de Lyon. Não se misturem com política, meus amigos. Porque quando a gente começa a se misturar com essas coisas que ele reputa pequenas, palavras de Kardec, nós começamos a perder tempo e deixar de estudar a parte moral. Então eu concordo com o que você está dizendo. Mas nós vivemos um fenômeno que é mundial. E um fenômeno que não é da religião de per si, é um fenômeno que é dos religiosos. Então veja, não são as religiões que estão se politizando, são os homens que estão politizando a religião e tornando a política religiosa para atender os seus interesses. Então, o que eu faço? Eu peço a Jesus todos os dias, não me permita cair em tentação. Não me peço que me tire do mundo, mas que me ensine a viver em paz, que me ensine a amar as pessoas. Qual é o nosso desafio? Nós somos homens velhos, homens que estivemos na Revolução Francesa, homens que fomos jacobinos, fomos da burguesia, homens que tivemos na noite de São Bartolomeu, nas cruzadas, na Inquisição. Então nós trazemos esse ranço da política. Mas nós reencarnamos para vencer esse ranço do autoritarismo que nós temos em nós. Esse ranço da exclusão, da divisão. Nós nascemos para fazer pontes e não fazer muros. O nosso desafio é esse. Isso que você está falando não é uma coisa atual. O Papa João Paulo II tinha uma linha de direita. Porque ele sofreu os horrores do comunismo na Polônia. Já o Papa Jorge Bergoglio, ele tem uma linha mais progressista, porque ele sofreu os horrores da ditadura na Argentina, da persona deles. Mas a gente não precisa olhar a eles de acordo com o viés político, mas por aquilo que eles fazem, pela proposta de bem que eles colocam para os corações. Então veja, todas as vezes que nós começamos a politizar as coisas, nós estamos nos perdendo. Falando sobre o trabalho do Júlio Lancelotti. É um trabalho bonito, é um trabalho bem feito. É um trabalho junto com pessoas que estão imensamente marginalizadas, os chamados cracudos. Por que desagrada tanto?
Porque se diz que aqueles cracudos acabam tirando o valor de uma área onde a especulação imobiliária poderia ganhar mais. Então, existe um jogo de interesses envolvido por trás disso. O que nos compete fazer? Não nos envolver no jogo de interesses e continuar amando. Eu gosto muito de pessoas que estão no flanco da direita, gosto muito de pessoas que estão no flanco da esquerda e me permito hoje olhar para o ser humano independente do seu partido político. Sabe por quê? Porque a pessoa é boa por aquilo que ela é, não pelo partido que ela defende. A pessoa é o que ela representa, não a sexualidade que ela escolheu. Sabem qual é o meu temor? Mas isso não vai acontecer. Com a graça de Deus. É que nós nos dividamos tanto que daqui a um dia nós tenhamos um espiritismo progressista e um espiritismo conservador. E Kardec nunca falou isso. Ele sempre propôs que nós fôssemos espíritas. Então, vamos nos abraçar. Vamos olhar uns aos outros com alegria. Vamos pegar os pontos positivos de cada um. Vamos fazer esse grande exercício de convivência. Conviver não é fácil, mas é possível. Não sei se eu te atendi, mas eu me esforcei. Mais alguém? Tá saindo? Dá para ouvir? Agora. Tá dando para ouvir bastante. Não há coincidências, né? Essa palestra acabou acontecendo na semana que anunciaram o levantamento sobre o número de intolerância religiosa e preconceito racial. No ano de 2023, houve 176 mil casos de intolerância religiosa. E, infelizmente, a grande maioria foi pelas religiões de Umbanda e Candomblé. Então, essa palestra hoje é extremamente importante porque isso é real. Muitas pessoas, de uns anos para cá, elas têm sido excluídas até no pedido de Uber, porque chegam nos centros de Candomblé e Umbanda e descobrem que são umbandistas e candomblecistas e cancelam as viagens. Muitas pessoas passaram por violências na rua, por estarem fazendo os seus trabalhos, chegaram a ser hospitalizadas. Pessoas passaram mal na rua e chamaram a SAMU, e ao chegar lá, descobrindo que elas eram candomblecistas, elas não foram socorridas pela emergência do SAMU. Então, isso é muito grave e, assim, é de extrema importância que isso venha à tona, porque isso é latente, é real. A gente falou muito aqui do catolicismo. Eu já fui católica e fui também quase uma religiosa. E uma das frases que me cativava muito nos nossos momentos de reflexão era: ninguém ama aquilo que não conhece. E, para mim, essa frase também está atrelada à palavra respeito. E quando você começa a respeitar, já é o primeiro passo para o amor, a amar o outro. Então, isso é de extrema importância que a gente está levantando hoje e para que isso não se repita nos próximos anos. Muito boa a sua fala. Se nós pudéssemos, ao invés de falar tolerância, falar respeito, talvez a palavra caísse ainda melhor. Eu agradeço. E por que se tem tanto preconceito com o pessoal da Umbanda? Porque as pessoas fazem uma leitura muito literal da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia de uma forma muito literal, a gente pode chegar a alguns preconceitos, porque a letra mata, o espírito vivifica. Gente, se a gente abrir
O texto do Deuteronômio 18 tem uma proibição de evocar os mortos. O que a gente faz aqui no Espiritismo? Nas nossas reuniões mediúnicas, nós não conversamos com os mortos? Então a gente tem que tomar as coisas contextualizadamente. Se a gente abrir o livro de Levítico, está lá uma proibição às práticas homossexuais. Mas a gente vai tomar isso ao pé da letra? Se a gente pega a pregação do Velho Testamento, é colocado que aqueles que não são fiéis àqueles propósitos não são os filhos escolhidos. Então, se você ler tudo isso de uma forma radical, você tende a se tornar preconceituoso. Mas Jesus não falou de preconceito. Jesus não falou de preconceito nem contra os candomblecistas, nem contra os homossexuais, nem contra quem quer que seja. Ele viveu o amor em exuberância. Ele viveu a proposta da paz. Ele viveu o respeito ao seu irmão em todos os momentos. Então a gente tem que nos fiar em Jesus e nos tornar pessoas melhores, que respeitam o seu próximo. Muito obrigado. Não, faz parte da perfeição divina, porque se estamos aprendendo a amar, somos todos diferentes uns dos outros, existe todo um processo, né? É só isso. Excelente. Vou contar uma última história para vocês aqui e a gente termina, tá? Eu agradeço vocês terem ficado comigo até agora, agradeço pelas colaborações, gosto muito quando tem advogados do diabo, como você mesmo colocou, essas falas que trazem uma dialética. A gente cresce na dialética. A gente não cresce quando todo mundo concorda e bate palma. Porque eu preciso te ouvir. Eu preciso falar, te ouvir. Nós precisamos conversar. E não à toa o título aqui do encontro, precisamos falar sobre isso. Porque a gente não cresce quando cada um guarda, a gente não fala e finge que está tudo bem. Porque é isso que o movimento religioso está fazendo hoje. Temas proibidos. Não falo sobre política. Não falo sobre questões sexuais, sobre questões raciais. Não falo sobre questões de intolerância. E a gente não cresce. Aí quando vem o momento de uma eleição, é como se viesse uma avalanche. Porque a gente não conversou, não dialogou, não escutou. E a gente começa a se tratar como estranho. Te conheço há 30 anos. Mas agora que eu sei que você tem um pensamento diferente do outro, virou estranha. Não é você que virou estranho. Sou eu que não estou preparado para uma convivência fraterna. Houve um congresso ecumênico na Bahia, onde falaria um padre, um pastor e uma candomblecista. Estou contando essa história em sua homenagem. Cada um teria ali seus 15 minutos para falar. Invariavelmente, como está acontecendo comigo, já passei do horário. Falou o primeiro padre. E falou com aquele jeito peculiar, pediu bênção para todo mundo, citou vários versículos da Bíblia. Depois falou o pastor. Falou até um pouco mais. Falou da necessidade de aceitar Jesus, das cartas de Paulo. Chamou a mãe de santo. A mãe de santo toda vestidinha de branco, aquela roupa que eu considero muito bonita. Ela veio. Deram a palavra para ela. Olha, eu não sei o que eu vou falar. A verdade é que os meus companheiros das outras religiões passaram tanto do tempo que eu peguei 2 pessoas na rua ontem e agora está na hora de eu dar almoço para elas. Vocês me desculpem, eu preciso ir lá dar almoço para elas. Vocês falaram muito bem. Que Jesus abençoe. Todo mundo se levantou e aplaudiu a mãe santa. Não são palavras, são atitudes. Guardem isso. Ainda hoje, as palavras, o vento leva. Mas as atitudes convencem, as atitudes marcam. Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos. Mas as atitudes dele marcaram de uma forma tão grande que 2000 anos depois a gente segue pelos mesmos caminhos. Eu termino então com Emmanuel.
numa oração psicografada por Francisco Cândido Xavier, agora em sua homenagem, já que você gosta do Chico, quando ele nos fala assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Abençoe esta casa, os servidores de Jesus, todos aqueles que aqui frequentam, e dai-nos a tua paz. Muito obrigado por tudo, que assim seja.